Seja muito bem-vindo à nossa Pod Live, o podcast aqui da EVG. Você vai conhecer aqui histórias inspiradoras. Você vai conhecer histórias de pessoas que viveram na pele situações difíceis, de repente, situação que você esteja vivendo hoje. E como que isso vai te ajudar? Porque vai te dar um norte. Geralmente, determinadas situações que a gente enfrenta, a gente quer resolver. Só que querer é uma coisa, saber é outra completamente diferente. Tem gente que o que tem de vontade falta de direção. Então, acaba tomando determinadas atitudes que faz com que a situação fique pior. E aí vem aquela seguinte pergunta: por que eu não consigo resolver nada na minha vida? O tema de hoje é: o maior problema geralmente é o menos notado. Já percebeu que é assim? Geralmente a gente acha que a gente foca em uma determinada situação e diz: o problema é fulano, beltrano, o problema é o meu financeiro, o problema é o meu familiar, quando na verdade o principal problema está sendo ignorado. E é por isso que a situação nunca muda. A gente recebe aqui dois convidados hoje. O Denis, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Denis. Sim, senhor. Boa noite a todos. O Denis, ele vai contar daqui a pouco um pouco da história. E tem também conosco a Adriane. Sim, senhor. Bem-vinda, Adriane. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. Quando a gente fala sobre esse assunto, o maior problema ser o menos notado, vocês já viveram isso na pele, né, gente? Sim, senhor. Já vivia, com certeza. Tentando resolver e nada. Sim, senhor. A gente vai falar muito sobre isso ainda. E conosco está aqui também o pastor Ricardo Azevedo. Boa noite, obressa pastor. Boa noite, seu Denis, dona Adriane, e a todos também, os amigos que estão aí ao vivo conosco. E você que está acompanhando essa Pod Live, faz o seguinte: já compartilha com seus amigos, manda aí para alguém. Você que quer ajudar uma pessoa, a melhor maneira de você ajudá-la é dando um direcionamento para ela. Muitas vezes você quer falar algo para ela, mas não tem coragem, ou muitas vezes não sabe o que falar, manda para ela, porque a gente tem coragem. Pode deixar, que a gente vai falar aqui e você vai conseguir ajudar esse amigo, ajudar esse familiar, ajudar essa pessoa. Compartilhe então o link. E não deixe de curtir, de ativar aí o sino da notificação, para sempre que nós postarmos algo novo aqui no nosso canal, você ser imediatamente avisado. Sempre está vindo alguma coisa nova, algum trabalho novo promovido pelo grupo da EVG, e você vai ficar por dentro de todo esse trabalho que acontece aí. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o maior problema ser geralmente o menos notado, Adriane, fale para a gente um pouquinho da sua história. É exatamente isso, pastor Felipe. É reconhecer que você precisa mudar, que eu precisava mudar. Eu só não tinha exatamente essa direção que eu precisava. Isso é difícil, hein? É muito difícil. Então, com isso vinha muito sofrimento, porque uma pessoa que nasceu num lar, que já desde pequena já sofria com bullying, já sofria com uma doença que aos médicos era incurável. Eu sofria muita violência doméstica também, por parte da minha mãe, por parte do meu padrasto, foi criada assim meu pai. Então, eu não tinha identidade própria, né? Então, eu sempre me questionei, a partir de uma certa idade minha, falei: por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu não tinha uma direção, não tinha um norte para saber para onde eu ia. Então, tudo aquilo que o mundo trazia me influenciava muito. Eu vivia pelas circunstâncias, né? Então, tudo que me apresentava era para mim satisfatório. Vamos para... Com 15 anos eu comecei a beber muito cedo e comecei a beber muito com 15 anos. Eu mentia demais para os meus pais, porque eu queria sair daquela situação dentro de casa, de sofrimento. Acaba que a bebida era uma fuga, né? A verdade, a bebida ela começou como uma fuga mesmo, porque depois eu comecei a fazer coisas muito piores. E é o que acontece com muita gente. Para tentar resolver um problema, ela acaba causando outro ainda maior. E a situação vai ficando pior, porque a pessoa pensa o seguinte: dentro de casa não está bem, então eu vou sair, vou conhecer pessoas novas, vou me envolver com amizades, quero ir em festa A, B ou C, só que a pessoa não tem noção do dano que aquilo está causando na sua vida. Mas ela, como não conhece outra saída, acaba se refugiando nisso. Com certeza. Só vê que ela já carregava, já vinha uma bagagem desde a infância muito negativa, né? Muita coisa que ela passou com os pais. E isso acarretou esses problemas, e como é o que a gente está falando hoje, ela foi buscando solucionar os problemas, pensando: não, o problema é que eu preciso me divertir mais. Está faltando amizade, eu preciso novos amigos para poder resolver esse problema. Então, ela ia
tendo novas amizades e não resolvia. Ah, então agora eu preciso me entorpecer. Eu tenho que beber alguma coisa, eu tenho que usar alguma coisa para poder esquecer essa situação. E isso vai acarretando, como o senhor falou, vários outros problemas que, ao invés de melhorar, acaba piorando a situação. E a gente vê fotos suas aqui e a gente percebe, Adriane, que você estava sorrindo, né? É um engano totalmente, né, pastor? É um falso engano. Porque eu bebia muito e gastava muito dinheiro com isso. Porque eu via a voz e falava, se você não tomar a bebida mais cara, você vai morrer. Então, eu tive vários, assim, quase como os alcoólicos, já desde cedo. Me envolvia em era tipo tribo, né? Eu achava assim, eu vou me envolver com roqueiro, ou então, tinha uma época que eu só andava com roqueiro, aí vou andar agora, não quero mais andar com roqueiro, quero andar com gótico, aí só andava com gótico, até tem uma foto que passou agora há pouco, que fala que estava com essa galera, né, que eu achava que era bacana. Aí depois passou para a cultura árabe. Então, assim, eu fui passeando em um monte de tribo, as propostas do mundo, e que me faziam cada vez mais perder minha identidade. E era correr realmente atrás do vento. Porque eu acho que se eu ficar nesse lugar aqui, eu vou me encontrar. Achando que o problema estava no exterior, né? Não, eu ainda não encontrei a minha galera. Quando eu encontrar a minha galera, o problema está resolvido. E outra, você foi, já na infância, sofreu rejeição dos pais. Teve muito problema dentro de casa, né? Muitos problemas. Chegou a pensar que a culpa de tudo isso eram dos seus pais? Não, pastor, por incrível que pareça, eu me culpava. Eu achava que eu era o estorvo. Essa era a palavra. Eu achava que eu era o estorvo da família, que eu era um peso para eles. No tanto... Se eu não tivesse nascido, seria melhor. Com certeza. No tanto que eu me odiava. Eu fechava, às vezes, quando não estava sozinha em casa, eu fechava totalmente a casa, fechava as cortinas, fechava as janelas e começava a me bater. De tanto ódio. Eu não mutilava, não me cortava nem nada, mas, assim, eu me batia muito, eu tinha muito ódio de mim. E a partir do momento que eu já na fase adulta, quando eu pude começar a gravar isso, eu gravava. Aí eu gravava eu me batendo, eu chegava a entrar... Gravava? Como assim eu gravava? Porque na época, quando eu era mais nova, eu não tinha hoje acesso à internet, como a gente tem, celulares. Então, na fase adulta, eu já tinha acesso à câmera, material que eu pudesse gravar aquilo. Só que eu tinha prazer depois de ver aquilo que eu estava fazendo comigo mesma. E depois eu me sentia um lixo de pessoa, eu já ia correr para o banheiro para me lavar, porque eu me sentia muito suja com aquilo. Então, eu fazia coisas horríveis comigo quando eu estava sozinha. Tudo por influência dos pensamentos, de toda essa bagagem que eu trouxe comigo. E você achava que o problema estava onde, Adriane? Sempre em mim. Sempre em mim, pastor. E esse fardo era muito pesado para eu carregar. Muito pesado. Justamente por eu ter muita raiva, muito ódio de mim, eu até, alguns pontos, eu culpava as questões exteriores, a questão de eu não ter tido meu pai na infância, mas eu sempre me culpava. Eu sempre me vitimizava muito. Eu sempre me culpava. Eu tinha vontade de chorar. Eu criava situações para eu chorar muito, porque eu aliviava um pouco a dor, mas ela não era resolvida. Aí a gente vê, Denis, que hoje a gente encontra as pessoas na rua, a gente não tem noção do que as pessoas estão enfrentando, né? A gente passa por uma pessoa sorrindo, o que a gente imagina? Que a pessoa está bem, né? Isso. Você passa por uma pessoa hoje, você cumprimenta, ela te cumprimenta, pergunta como é que está a situação. Você vai embora achando que está tudo bem, a gente não sabe a bagagem de sofrimento que a pessoa está levando para casa.